2 a 3 amigos próximos. Uma queda considerável em relação aos anos 90. Um grande estudo de Harvard concluiu que ter amizades de qualidade estão diretamente ligadas à longevidade. Diga isso para os discípulos de Jesus. Uma pesquisa da YouGov apontou que 27% dos adultos dizem não ter nenhum amigo próximo. E 45% relatam ter muita dificuldade de fazer amigo após os 30. Eu sou André Cardoso. Eu sou a Rayane Venturini. E sejam muito bem-vindos ao Talk Show No Name. Bom, hoje o programa está recheado de atrações, não tá, Ray? Pra caramba, André. Nós vamos desvendar os mistérios da importância de ter amigos em Cristo e as suas implicações na jornada cristã. Teremos um momento de edificação com o Talk Show No Name, um oferecimento do grupo ISN, Igreja Sem Nome. E teremos perguntas. Rai, como vai ser isso hoje? Teremos perguntas, André. Vamos ter uma conversa pra lá de especial com uns amigos muito legais, que vão nos ajudar a responder perguntas complexas, Reflexivas, edificantes, confrontadoras, filosóficas. teológicas. E sem mais delongas, vamos chamar aí nosso primeiro convidado especial. Ele tem 4 filhos e adora fazer eles passarem vergonha. E nas horas vagas gosta de tocar 1000 graus de unção. Vem pra cá, O Willy! Willy Bretas. E agora ela, Obrigado, que obrigado. também tem 4 filhos, 1,60 m de altura, 1,65 m de altura, mais autoridade de um gigante. Ela não nasceu em Barretos, então Com ela não tem rodeios. vem pra cá, Lu! Nosso próximo convidado especial, ele é fundador do podcast Água e Toalha, professor e especialista em poços artesianos em terras africanas. É você mesmo, Deide. E ela, descrita como a alegria da casa, mas também procurada pelo Estado Islâmico. Vem pra cá, Isa! Ele é compositor, empresário, cantor e nas horas vagas ele continua sendo a mesma pessoa. De Cascavel para o mundo, Eric Couto. Nem sabia que eu tinha esse tanto de título. Sejam muito bem-vindos ao nosso talk show. E é claro, o nosso tema aqui já exposto, né? A importância das amizades em Cristo. Das amizades em Cristo. E a implicação disso na jornada da fé, na caminhada. E eu já queria abrir com uma pergunta ampla aí para vocês poderem discorrer para nós. E é uma pergunta da experiência, é uma pergunta que vocês podem trazer histórias, falar de algum momento marcante da vida de vocês. Algum de vocês lembra de alguma situação onde um amigo fez toda a diferença? Olá, bom dia. Meu nome é Luciana, sou esposa do Willy. Na hora do louvor aconteceu um negócio muito legal, né? Que o Espírito Santo, ele é aquele que lembra a gente das coisas. Eu comecei a caminhar com o Senhor com 16 anos e com 19 comecei a namorar o Willy. E a gente tinha um casal que cuidou da gente.
que era muito próximo, que se tornaram amigos. E ele tinha 10 anos a mais que a gente, eles já eram casados e aceitaram andar conosco. Mas não é aceitar andar conosco na igreja, é aceitar trazer para dentro de casa, é aguentar a gente nas nossas imaturidades. Eu era uma pessoa extremamente explosiva, colérica, sou brava. E com 19 anos, isso é uma bomba atômica para explodir os relacionamentos, né? E eles aguentaram quando eu era muito feia, quando eu era muito chata, muito implicante, muito difícil, muito resistente. E eu louvo o Senhor porque eles me amaram quando eu não tinha nada para oferecer. Eles estavam lá quando eu não tinha nada para entregar. Não era uma relação comercial de eu te dou e você me dá. Era uma relação de eu te dou e você não precisa me dar nada de troca. E eles continuam na nossa caminhada, eles foram padrinhos de casamento, eles continuam sendo um lugar de abrigo para a nossa vida, um lugar onde eu posso expor as mazelas, confessar pecado, tratar coisas que às vezes a gente não consegue tratar com qualquer um. E ao longo da caminhada nós nos tornamos esse lugar para eles também. Mas eles investiram, né? E a minha pergunta é: como tem sido o relacionamento de vocês? Em quem vocês têm investido sem esperar nada em troca? Porque o relacionamento não é comercial. Não é um lugar onde eu dou e você me dá. É um lugar onde eu entrego, porque o Senhor entregou tudo. Quando a gente era inimigo, Ele nos amou quando a gente não tinha nada para dar para Ele. E esse é o padrão. E isso mudou a minha vida. Viu? A Lu falou do Evaldo da Érica, que muitos conhecem, mas eu queria falar do Azaf. O Azaf apareceu na congregação onde eu frequentava quando eu tinha uns 15 ou 16. E aí, era o músico que tinha lá, ele me aturou tocando com ele, né? Eu era bem arrogante, bem enjoado, bem resistente, bem rebelde. Mas ele, logo depois da primeira ou segunda vez que ele apareceu lá, na Maranata onde eu frequentava, ele falou assim: vai ter um evento da Donep semana que vem, você quer ir comigo? Gente, eu fiquei nas nuvens, né? Eu tocar para 5.000 cabeças, sei lá. Fiquei feliz da vida. Quem era o baixista? Dani Souza. Né, o Rômulo tá aí? Chupa, Rômulo, toquei com o Dani Souza. Né, chupa no bom sentido, é claro, tá, gente? Ele é carioca. Ele é seu carioca, tá? Dá um desconto. E aí começou uma caminhada de amizade, né? Mas dele tendo muita paciência comigo, né? E participa da nossa vida até hoje, é um pai, e essa relação ela amadurece. Durante muito tempo era ele entregando, apertando, né? Cooperando, às vezes eu recebendo, às vezes não. E hoje é uma relação de amizade, onde eu posso... Nessa semana passada, eu tive a impressão de que ele estava assoberbado. E eu liguei para o Azaf. Falei: Azaf, você está onde? Ele falou: cara, eu estou aqui de cabeça quente resolvendo o problema, que ele vai ter uma celebração agora de 50 anos de ministério, né? Vem gente do Brasil e do mundo todo para esse tempo. E eu liguei e falei: cara, eu liguei só para orar por você. E aí comecei a orar por ele, para o Senhor renovar as forças dele, a alegria dele. Ele começou a chorar. Ele falou assim: cara, obrigado. Eu estava muito angustiado, muitas coisas que eu não consigo resolver. E olha só, eu pude cooperar, né? A gente tem o que repartir, mesmo sendo pequeno. Isso é muito precioso. Eu acredito que a gente tem duas experiências de conversão. Acredito que primeiro a gente se converte para Deus, depois Deus converte a gente para Ele. E aí, desde muito novo, muitas pessoas viam que eu tinha algumas características de chamamento para o ministério, e eu negava assim. Eu falei: não quero saber disso. Porque eu cresci vendo meu pai sofrendo muito, e no ministério vai sofrer. Mas ele sofria sozinho, né? Eu falei: não quero nem saber disso. E para ajudar ainda, meus pais também não me encorajavam. Isso não. E teve duas experiências que Deus converteu o meu coração ao meu chamado, ao ministério específico. O ministério que eu faço, serviço, tá, queridos? Não plataforma, serviço. E aí, a primeira foi quando meu pai abandonou toda uma estrutura, porque ele recebeu uma revelação de Deus. E eu falei: rapaz, esse negócio não é business, é vida. Eu falei: pô, isso chamou minha atenção. Eu falei: eu acho que eu quero isso. Mas a segunda foi muito baseada em amizade. Estava acontecendo uma situação, uma crise familiar na minha casa,
E como sempre, a gente não tinha muito para quem recorrer. Eu já estava na fase onde eu estava virando amigo do meu pai. E eu lembro numa noite eu falei, poxa pai, liga para o Jamê. Jamê tinha entrado na nossa vida há pouco tempo. E meu pai resistente, meu pai ligou para o Jamê. Jamê é um avô nosso, que cuida da gente já há alguns anos. E ligou, tipo, era umas 19h30, assim. No outro dia de manhã, 7h30, estava chegando Jamê e Irani na nossa casa. Isso era uma loucura na minha cabeça. Assim. Eles desembolsaram um dinheiro, compraram da noite para o dia, um voo. E eles estavam entrando em casa e eu estava assim, o que está acontecendo aqui? Não, eu fiquei assim, o que está acontecendo? Aí quando eu estava saindo do carro, a Irani soltou assim, hoje é nosso aniversário de casamento. Eu olhei para eles, eu lembro e falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? A Irani já está com o Senhor, olhou para a gente e falou assim, foi por isso que nós casamos. Aquilo converteu meu coração ao ministério. Eu falei, se for para ser assim, Senhor, eu vou. Então, eu acredito nesse tipo de amizade, assim. Eu quero ser esse tipo de amigo. Ainda estou longe, mas eu estou olhando para isso. Bom dia. Eu queria compartilhar uma experiência. Eu não era mais adolescente, não era muito jovem, mas foi no nascimento da minha filha caçula. A gente estava lá em Moçambique e foi bem no momento onde tinha começado a pandemia. Minha filha caçula em 2020. E já era algo muito, assim, uma decisão bem difícil ter a nossa filha lá, por mais que a gente tenha sentido muita paz do Senhor, foi a decisão certa. Mas foi uma decisão difícil, que eu sabia que eu ia estar abrindo mão de estar com os meus familiares, né? Meus pais, gente que poderia dar um socorro, um suporte muito grande ali no início da maternidade ali, né? Com a minha filha caçula. E foi muito lindo, porque, na verdade, eu não senti falta de nada, porque os amigos que Jesus colocou na minha vida ali, eles foram, assim, supriram todas as nossas necessidades, né? A gente já tinha uma filha mais velha, ela estava com uns 2 aninhos, quase 3, e a gente foi de madrugada para o hospital, batemos na casa de uns amigos que Deus nos deu lá em Moçambique, para deixar nossa filha 2 horas da manhã lá na casa deles, que é algo bem peculiar, assim, mais de família, né, que a gente experimenta. Mas a gente teve esses amigos que acolheram nossa filha mais velha e tiveram 2 amigas nossas lá em Moçambique, que Deus deu a oportunidade da gente ter elas ali, naquele momento, no meu parto. Elas ficaram comigo durante meu trabalho de parto. Elas eram uma enfermeira e uma médica, amigas muito preciosas. Elas cuidaram de mim no pós-parto, numa situação muito difícil no hospital, ali em Moçambique, muito precária. Para vocês terem ideia, eu saí da cirurgia de cesariana, não tinha antibióticos, não tinha medicamentos no hospital. E essas amigas, assim, eu louvo a Deus, porque Deus faz com que os solitários habitem em família. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, se tiver o povo de Deus ali, a igreja, a gente está em família, a gente não está sozinho. E essas minhas amigas me medicaram, cuidaram de mim, me limparam, me viram na minha situação mais vulnerável possível, não conseguia me mexer. E elas estiveram ali junto comigo, cuidaram da minha bebezinha nos primeiros dias. E foram família para nós. Então, a situação de amigo assim, que me marca bastante também é essa. Eu não estava sozinha, né? Bom, faz a pergunta de novo. Algum de vocês lembra de alguma situação onde um amigo fez toda a diferença? Vamos lá. Eu tive acesso à pornografia a primeira vez na minha vida, eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Quando eu me converti aos 28 anos, eu era viciado em pornografia e eu tinha destruído meu casamento por causa disso. Me converti ao Senhor e aí uma peleja muito grande com aquela porcaria, porque aquele troço não saía da minha mente, simplesmente. E vez ou outra eu caía nisso e tal, e era uma batalha. No ano de 2005,
Eu já estava recebendo de presente da igreja meu terceiro discipulador. 2 não aguentaram. 2 não aguentaram, Eric. E aí, em 2005, eu conheci esse amigo. E, manos, eu morria de medo dele na igreja. Aí botaram justamente ele para cuidar de mim. E eu comecei a caminhar com esse cara. E foi muito legal, porque eu, nessa época, percebi que eu era um homem superficial. E falei com ele assim, cara, como é que eu faço para ter um relacionamento profundo? Aí ele, tenha relacionamento. Aí nós morávamos na Praia da Costa, eu e minha esposa, mudamos para o bairro dele. E a gente estava todo santo dia na casa do sujeito. Ele arrumou um problema para a vida dele. Mas aquele cara nunca me botou para fora. E passado alguns meses, no ano de 2006 mais ou menos, manos, confessar pecados de impureza sexual e pornografia era devastador para a minha consciência. Sabe o que era devastador? Devastador. Eram dias mal. Confessava com muita dificuldade. Sofria com isso. E levava dias para a consciência ser limpa. E um dia eu estava confessando para esse irmão, esse amigo meu, ele me protegeu, manos. Só saiu daquela sala porque eu falei. Esse cara me falou assim, rapaz, e se Deus te acabasse com esse negócio aí? Te livrasse desse negócio? Eu não acreditava que ele pudesse me livrar, ou que ele quisesse me livrar. Eu achava que eu ia ter que viver a minha vida inteira dependendo daquela porcaria e lutando contra ela. Aquele amigo me vendeu a ideia, a verdade, de que ele poderia romper com as cadeias que me prendiam. Eu sei que não foi ele. Eu sei que tinha alguém que me ama muito maior nele. Mas a gente não consegue deixar de associar o rosto do nosso Senhor ao rosto desses amigos. Então, foi a mão do Senhor, mas a mão física que repousou sobre a minha cabeça naquela noite foi desse amigo. E o Verbo se fez carne. Bom, a gente quer, obviamente, aí a participação da plateia com perguntas, dúvidas, e nós queremos aí tornar público um link, né, que você vai poder acessar agora. Pegue o seu celular, né? Eu sei que você está com a sua Bíblia aberta aí no celular, glória a Deus por isso. Mas eu vou mandar em qual link? Em qual? No grupo geral do WhatsApp. E o QR Code está na tela. Você vai ser direcionado para um app, onde você vai ter interações ali, com dúvidas e perguntas, né, Rai? Isso mesmo. E enquanto isso, nós vamos subir para que as pessoas de trás, como a nossa plateia não é escalonada, possa ver a face de Cristo nos nossos irmãos. Amém? Já tem cadeira aqui? Tem. Pode deixar aí. Tá tranquilo. Quem sabe faz ao vivo. Tem uma musiquinha aí, não? Cadê o pessoal criativo aí de mídias? Uma musiquinha enquanto acontece a transição. Pode ser a vinheta novamente. O trem aqui está no nível estratosférico, né? Olha só. Continuando aqui com o nosso quiz de perguntas, o Eigler pediu para eu chegar mais para o lado. Eu chego, Eigler, agora. Cheguei. Chega mais, Rai. Tô chegando. E... Luiz Steph, obrigado muito, Daniel Dutra. Cuidado com o toque. Aqui eu abro, tá do lado avesso? Não. Um MacBook maravilhoso. Tem senha aqui, meu querido? Carol, a senha. Carol escreveu. Isso aí. Your account is loading longer than usual.
A internet está falhando. Então vamos lá, graças a Deus eu me preparei com 15 perguntas aqui rápidas. Mas já estamos recebendo perguntas dos nossos Opa! participantes. E você pode votar na pergunta, ou seja, as perguntas que vão ficar mais próximas aqui para nós em cima lá vão ser as mais votadas. Então aquelas que forem mais relevantes, que você sentir, essa eu quero também, você pode votar nela. E por favor, não colocar zoeiras aqui, por favor. E não fique preocupado Provavelmente se elas você serão não mais quer se votadas. identificar. A pergunta é anônima. Todas as perguntas são anônimas. Muito bem lembrado, Rai. Falaram no meu ponto. Bom, vamos fazer mais uma pergunta, daquelas que a gente preparou antes, né? Quando, e aí pode ser duas pessoas agora respondendo, quando perdoar e confiar foi algo verdadeiramente difícil. Se você não estiver ouvindo em algum canto, levanta o braço para ajustar o som. Me falaram aqui no meu ponto, André, que vão soltar um timer também para as respostas. Um timer para as respostas, ok. Meu Então, ponto está uma loucura. quando perdoar e confiar foi algo verdadeiramente difícil. Perdoar pode ser uma pessoa e confiar outra ou as duas na mesma pessoa. Timer na tela, por favor. Perdoar sempre foi muito difícil quando eu não conseguia me enxergar no outro. Quando eu achava que eu era superior ao outro de alguma forma, era impossível perdoar. Mas quando eu via que a miséria dele era a minha miséria, aí ficou fácil. E confiar. Confiar foi difícil, porque eu tinha medo. Muito medo. Quando o amor lançou fora o medo, foi fácil confiar em quem estava próximo. Confiança não é algo que você entrega para uma instituição, queridos. Você entrega para uma pessoa. Vou contar uma experiência que aconteceu nas nossas vidas, né? A gente tinha uma amiga muito querida, e ela estava passando por uma situação bem complicada. O marido abandonou, deixou ela com 3 filhos pequenininhos, e Deus nos deu, assim, além da gente ofertar na vida dela, Deus nos deu a ideia de trazer ela para a nossa casa, no sentido de dar um ofício para ela ter um ganha-pão mensal. E então ela trabalhava na nossa casa, nos ajudava em algumas pequenas coisas ali, mas antes de tudo ela era nossa amiga, né? Aconteceu uma situação em que essa nossa amiga foi pega roubando uma coisa da nossa casa. E naquela hora, mais do que a coisa que tinha sido roubada, assim, que não tinha valor nenhum, assim, nosso coração foi muito ferido por causa da amizade que a gente tinha, né? Era uma amizade de muitos anos já, e aquilo machucou a gente, mas na hora eu tive uma conversa com ela, né? Eu que estava ali em casa. E o Espírito Santo fez algo tremendo, que não é fácil mesmo, né? A gente perdoar. Mas o Espírito Santo renovou ali o meu amor por aquela pessoa, trouxe um renovo assim, e o perdão. Declarei aquele perdão, biblicamente, né? Em obediência à Bíblia, a gente faz certinho, né? E o sentimento ainda ficou, eu e Deide conversando, o que a gente ia fazer naquela situação. Mas o Senhor nos trouxe, vocês precisam, né, como a gente estava falando, né, sobre o perdão, vocês precisam devolver a ela o lugar que ela tinha antes de fazer qualquer coisa. E aquilo foi algo tremendo na nossa história, que nós não deixamos que ela frequentasse a nossa casa de maneira nenhuma. Pelo contrário, passamos a amar ainda mais aquela nossa amiga, nossa irmã. E até hoje o Senhor permanece, né? Essa amizade permanece, a gente permanece cuidando dela no que é necessário. E ela nos abençoando também. Então foi um ato de perdão e renovar a confiança, né? 2 minutos.
Nós temos muitos amigos de muitos anos. E não são conhecidos, são pessoas que fazem parte da nossa vida. E o que permeou essa relação foram perdões. Não foi porque a pessoa acertou com a gente, foi porque eu costumo falar que eu tive mais DR com amigo do que com ele. Eu estou há 30 anos com ele e eu tive mais discussão de relacionamento com os meus amigos do que com o próprio Willy. Porque quando você está disposto a discutir, porque você está disposto a permanecer. Quando a gente descarta as pessoas porque elas erram conosco, isso vai totalmente contrário ao reino, né? Vai totalmente contrário ao que a palavra, o que o Senhor nos ensina. O que a aliança nos ensina, né? A aliança nos ensina a permanecer, a sentar para conversar, a resolver o problema, perdoar e caminhar. E não é fácil, mas é que nem uma ginástica. Sabe quando você começa a fazer musculação e teu músculo dói pra caramba, porque aquele músculo não estava sendo usado? O perdão e o exercício de querer continuar é a mesma coisa. No dia que isso cai no seu coração como uma verdade de Deus, que não pode ser negociada, você vai exercitar o perdão, porque não existe nenhum flor do campo aqui, nenhum alecrim dourado que não faz nada com ninguém. Todos aqui são maus, todos aqui são miseráveis, todos aqui têm plena e total capacidade de ferir uns aos outros. E nós vamos. Eu costumo dizer para os irmãos que começam a caminhar conosco, eu falo assim, tem uma coisa que é muito garantida. Eu vou errar com você. E você vai errar comigo, mas não ia ter uma coisa muito garantida. Eu vou permanecer. Então não abre mão de mim quando eu errar, não, porque isso é garantido. Eu vou errar. Mas me dá uma chance. Porque você vai ter uma chance no dia que você errar comigo. Isso é reino. E essa semente, na hora que cai no teu coração, muda tudo. Em nome de Jesus. Amém. Quero chamar a atenção a todos presentes. Se você está no seu celular, vendo o seu Instagram, porque eu falei, olha para o celular, meu irmão, controle a sua vontade. Em nome Amém. de Jesus. Você é livre disso, não precisa. E vamos evitar as conversas, o objetivo é saber mais sobre a importância das amizades em Cristo e as implicações na jornada cristã. Você está numa jornada cristã? Quem está numa jornada cristã? Poucas pessoas. Cadê, gente? Que Levanta pena. a mão, misericórdia. Vamos ter um hein? apelo no final da reunião para muitos se converterem, glória a Deus. Em nome de Vamos Jesus. de novo, quem está numa jornada cristã? Aleluia. Isso. Então esse assunto é importante para você, amém? Estamos recebendo aqui perguntas, estou me sentindo sozinho e etc. Então preste atenção, por favor. Essa resposta pode ser para você. Isso. E a próxima pergunta que a gente recebeu aqui é: existe amizade verdadeira fora da fé? Como conciliar isso? Timer, por favor. Alguém pode ler João 15:15, por favor? Tem um segredo aí sobre amizade, Gente, precioso. pode. Ai, meu Deus. João 15:15. Se quiser colocar aqui na tela aqui. Na tela. Tem que ligar. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, vírgula, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Tem um ensinamento precioso aí. Amigo é quem compartilha do Pai. Se não compartilha do Pai, é campo missionário. Não dá para ser amigo de quem não compartilha o Pai. Tá claro isso? Quem você conhece lá é uma pessoa que precisa conhecer Jesus e você é esse lugar de encontro. Essa pessoa não compartilha dos valores do reino onde o Pai e Jesus é rei. Não tem como haver aliança. A amizade é uma aliança. E a gente não faz aliança com quem não é circuncidado. Sabe o que é ser circuncidado? É uma marca que o povo de Deus tinha de que pertencia ao Senhor. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Qual foi a frase que ele falou? Quem é esse incircunciso? Quem é essa pessoa que não tem aliança com Deus para afrontar o exército do Senhor? Quem é? Se não é circuncidado, não pode ser seu amigo. Ele é uma pessoa que é
uma pessoa que precisa encontrar o Senhor, e você pode ser o instrumento para que essa pessoa encontre o Senhor. Agora, não tem como você trocar com ela, você não vai falar do Pai. Tudo que a gente faz é falar do Pai? Claro que não. Né? Ontem teve um jogo aqui, outro jogo ali, né? Deus deu vitória ali para determinada agremiação esportiva lá, contra um time inglês, achei coisa tremenda, né? Precioso. A gente fala de outras coisas, mas a nossa aliança é em torno do Pai. Ah, mas a minha melhor amiga não é crente. Então, ela não devia ser sua melhor amiga, porque ela não vai te aconselhar na palavra. Na hora que sua mamãe chatear você, ficar chateada contigo, te exortar, te admoestar, a sua amiga vai falar: sua mãe é abusiva, sua mãe é tóxica, sua mãe não tem o direito de fazer isso. Um amigo que tem os princípios vai falar assim: minha irmã, você está em rebeldia, porque sua mãe é autoridade sobre a sua vida. Eu sei que isso para adolescente soa muito mal. Mas, meu irmão, não tem como se assentar numa roda onde os princípios não são muito claros. Você pode ser colega, você pode até assim ir para o colégio, para o cinema agora. Não é teu amigo. Vou contar uma experiência da Bela. Cadê Bela? A Bela, na época que ela não estava muito firme com o Senhor, ela tinha muitos amigos, né, Bela? Muitos. A sala toda dela do colégio era amiga dela. Eram os melhores, a BFF para sempre. E eu sempre tentando conversar com ela, falando: filha, não são amigos, aí enchi os olhos d'água, são meus melhores amigos. Como você pode dizer isso deles? Não era, Bela? E aí um dia eu comecei a falar: Senhor, como é que eu ajudo a minha filha a ver que eles não são amigos? Aí o Senhor falou assim comigo: você está orando errado. Você precisa pedir para o Senhor mostrar para ela a verdade. E eu comecei a orar assim: Senhor, abre os olhos da Bela, cria situações para ela ver que essas pessoas não são reais na vida dela, que no dia que ela se opor a eles, eles vão se levantar contra ela. Na semana disso, teve uma discussão na sala, porque a Bela tem localizador. Aquele negócio fala assim: find me. Eu moro no Rio de Janeiro, né, querido? Nós temos find me. Então eu sei onde estão meus filhos, eu sei onde está meu marido, eu sei onde está minha mãe, meu pai, todo mundo. Até amigos eu sei onde estão. E ela falou na sala, não sei como é que começou o assunto, que ela falou que eu tinha a localização dela. 49 alunos. Todos foram contra ela. Todos. E isso se tornou uma grande discussão, porque isso é tóxico, é abusivo. Isso é um absurdo. Sua mãe está te prendendo dentro de uma caverna, sua mãe está te colocando dentro de uma bolha. Na realidade, é uma torre com um dragão vigiando, né? Esse era o desejo do nosso coração, mas não pode. Então, a gente já... E aí a Bela, naquela semana, ela chegou em casa muito triste, né? Porque os grandes amigos dela, os melhores amigos, na hora que ela não concordou com eles, todos eles se levantaram contra ela. E eu calei a boca, porque eu falei assim: a minha fala é muito cansativa. E mãe cansa o ouvido de filho, não cansa? Vou falar de novo: mãe cansa o ouvido de filho? Então, mães, não cansem os ouvidos. Vai orar e perguntar ao Senhor o que tem que fazer. Porque eu falar não adiantava. Deus precisou mostrar para ela que eles não eram amigos. Entendeu? 40 segundos. Eu acredito... Eu não consigo. Tempo recorde. Eu Um acredito. minuto. Eu falei que depois da cirurgia que eu passei, né? Gastei 10 segundos para Tá perdendo lembrar. tempo, Deide. Mas é um processo de arrependimento. A gente vai ser frustrado no nosso relacionamento com o Senhor. Se você não está disposto a caminhar a ser frustrado e caminhar com o Senhor, é complicadíssimo isso, queridos. E a gente vai ter frustração, inclusive, em relação a coisas que a gente acredita ser uma virtude. Existe uma forma correta de amar, e essa forma não é a minha. É a do Senhor. A palavra diz que Ele nos amou quando a gente ainda era inimigo. Mas Ele enviou o Filho dEle, morreu numa cruz, saciou a sede de justiça, e na cruz Ele derrubou a barreira de inimizade para a gente ser amigo. Aí agora a gente, no nosso pensamento caído, a gente escolhe da nossa maneira os nossos amigos, é uma questão de reino de Deus. É de arrependimento. Então a gente vai ser frustrado, sim, queridos, mas isso é bênção para nós. O pai, ele corrige aos filhos que ele ama, então deixa-se ser corrigido. Inclusive, você desconfia que Deus tem um amor muito melhor do que o seu pelos perdidos? Você parou para pensar nisso? Que você era perdido? Pensa nisso. Por favor.
Olha, eu sei que acabou o tempo, eu preciso falar um trem aqui. Amados, onde o homem carnal vê contraposição, o homem espiritual vê plenitude. Entendeu? Então eu não estou me contrapondo aos meus irmãos em nada. Estou confirmando a palavra e adicionando para que haja edificação. Amém ou não? Amém. Claro? Tranquilo? Não é contraposição. Lucas 16, Jesus define o discipulado assim: usem as riquezas de origem terrena para fazer amigos que um dia vos recebam nos tabernáculos eternos. Ora, se eu vou fazer amigos que um dia vão se tornar pessoas que vão me receber nos tabernáculos eternos, é porque eles ainda não são. Eric, você está dizendo então que eu posso ter amizade com o ímpio? Só com uma condição: se for para que ele tenha vida eterna. Uma relação que não passa por Cristo é uma relação abusiva da sua parte, porque você conhece a verdade e a luz. Então, qualquer relação, com irmãos ou não irmãos, que não passe pela pessoa de Jesus, que traga os objetivos que Jesus tinha, a forma como Jesus lidava e os princípios de Jesus para a relação, entre eles a lei do sacrifício, é abuso, queridos. E não seja um abusador, uma abusadora. Não seja um aproveitador. As amizades do mundo dependem de reciprocidade. Sabe o que isso quer dizer? Eu uso você para alimentar alguma coisa na minha alma. Isso é um tipo piorado de depravação, de corrupção. Quando Deus quis ser meu amigo, Ele não esperou reciprocidade. Eu ainda era inimigo. Lembra disso? O Deide acabou de citar isso aqui. É assim que se faz amigo. Tem um queridão que mora aqui em Vitória, que um dia a gente teve uma treta lá, eu cuidava dele já há alguns anos, e ele falou comigo assim: não, você não é meu amigo, não. Aí eu falei: não, você está errado, eu sou o melhor amigo que você já teve na sua vida. Aí ele falou: você é muito arrogante. Eu falei: isso não. A verdade é que você nunca teve um amigo como eu estou sendo na sua vida. Então a amizade não depende do outro corresponder, é uma decisão que eu tomo de ser seu amigo. E ninguém vai me remover da minha obstinação em dar minha vida por você. É isso que transforma amigos em pessoas que vão me receber nos tabernáculos eternos. Amém. Jesus, ele fala assim: já vos chamo de amigos. Ele não perguntou: vocês querem ser meus amigos? Né? Existe um mistério aí. Um bom teste aí que eu já fiz com pessoas que eu pensava serem meus amigos, fazer algumas afirmações sobre eles com a verdade bíblica, né? Quando você precisava se arrepender, meu irmão. E aí, de repente, ele não foi mais meu amigo. Então, passe as suas amizades pelo teste da verdade bíblica. Fale algumas verdades e veja o que acontece. Veja a magia acontecer. Quem sobreviver, talvez te receba nos tabernáculos eternos. Bom, aproveitando esse gancho, né, a gente está com o tempo corrido aqui. Mas tem aí a gente vai ali nos top trends, né, das nossas perguntas aqui, e uma pergunta aí com 59 votos, é a número 1 do nosso quiz: existe um limite para que eu possa desistir de um irmão depois de caminhar e tentar várias vezes e continuar sendo ferido ou ferida? Quando posso parar? O limite é a morte. E entregar. É claro isso na Bíblia. O limite é a morte. Não há maior amor do que esse, dar a vida pelos nossos amigos. Esse é o limite. Até o sangue. Seria sensacional essa resposta em 10 segundos para a gente ir para a próxima, hein? A gente pode fazer outra pergunta, né? Porque geralmente quando a gente fala de limite, você está nivelando com alguém. Tá? Inclusive, quando Deus quando Ele transforma vai transformando a gente em filhos maduros, e eu estou nesse processo até a morte, Ele vai questionando os nossos parâmetros, né? Então, sempre quando vem essa coisa de limite, na verdade você não quer saber o limite, você quer saber como escapar. Você quer fazer o mínimo. Você quer fazer a sua vontade. Tá? Geralmente comigo é assim, tá? Não estou falando de vocês não, comigo é assim. Mas dá para responder essa pergunta com outra pergunta, se a gente acertar com quem que a gente tem que se comparar, né?
qual é o limite de Deus para desistir de você? Eu participei de uma dinâmica recentemente e tirei um tempo com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, fala comigo. E Ele falou, você é um homem preguiçoso. Ele falou isso para mim. Se fosse a minha mulher falando isso, eu ia brigar, né? Porque a gente, que isso? Mas quando Jesus fala um negócio desse pra gente, o que a gente faz? Lembrando que ninguém acha ele preguiçoso, né? Quando ele falou isso, eu falei assim, como assim você é preguiçoso? E aí eu falei, Senhor, comparado com os homens com que eu caminho, eu estou melhor, leva a mão não. Falei mesmo, falei. Pô, estou dando... Aquela sombra do orgulho e da arrogância, lembra? Aí ele falou, o problema é esse, queridão, tu está comparando com a pessoa errada. Qual é o teu fator de comparação? Sou eu, Jesus, o eterno. Perdeu o Playboy, foi isso. E a gente faz a mesma coisa nas nossas relações. Qual o mínimo para passar? Qual é a média para passar? Eu só quero saber isso. Esse é o nosso natural. E o Senhor chamou a gente para andar num caminho sobremodo excelente. Amados, vamos para a plenitude juntos aqui. Não é contraposição, é plenitude. Considere comigo uma coisa. A menos que seja por amor, nenhuma passividade glorifica a Deus. Então, colocar um limite em algum relacionamento abusivo só cabe se for por amar aquela pessoa. Porque eu sei de quem eu sou filho. E quem abusar de mim vai se ver com ele. E aí eu coloco alguns limites por amor à pessoa. Se você fizer isso por conveniência, você está ferrado. Por autopreservação, por autossuprimento, você está cometendo pecado. Mas se você amar essa pessoa e por isso você colocar um limite nela, você está salvando essa pessoa de ficar em rota de colisão com Deus. Entendeu isso? Está claro? O melhor de tudo é que só você vai saber qual é a verdade. A gente vai ter a tendência pecaminosa de sempre tentar nos livrarmos da nossa responsabilidade. Correto? Inclusive, por causa desse nosso coração enganoso, a gente até força alguns textos bíblicos com boas justificativas. Quando Jesus ele está orientando como a gente deve exortar os nossos irmãos em amor, exortar no sentido ali de trazer para perto, ele fala, você vai, exorta o irmão, depois você leva a outra pessoa, e aí depois você leva a igreja, e se mesmo assim não ouvir, o que faz no mandamento? Considera um perdido, gentil e publicano, não é isso? Vocês conhecem o texto, né? Muitas vezes a gente vai acelerando esse processo, pensando que o último passo nos livra da responsabilidade. Mas qual é o coração de Deus a um gentil publicano? Qual o coração de Deus a um perdido? Só muda o nível de responsabilidade, mas a gente sempre vai ter responsabilidade. A gente tem que cuidar no nosso coração, quando a gente quer achar o limite das coisas, para saber se realmente está querendo saber a vontade de Deus ou para saber a hora que vai chegar que minha vontade vai reinar. A gente tem que cuidar no nosso coração para a gente entender se a gente está perseguindo a vontade de Deus ou a gente só está no processo ansioso esperando para a nossa vontade finalmente reinar. E nós não queremos isso. Nós não queremos. Amém. Só tem 2 vezes que a palavra te autoriza a literalmente evitar uma pessoa. Um contencioso, insubordinado. Esse deve ser notado publicamente na congregação e deixado de lado. Sabe quem é contencioso? Arrumador de contenda, maldizente, confuseiro, barraqueiro. A palavra de Deus nos diz que esse deve ser notado na congregação e tirado do convívio. E outro é aquele que, se dizendo irmão, tem uma vida dissoluta, promíscua, violenta. Com esse, nem senta para comer, é a palavra de Deus. Ele se dizendo irmão. E quando chega nesse ponto, ele vira o quê? Alvo de oração. Alvo de jejum. Campo missionário. Entende? Não vai chegar, olha para mim, não vai chegar a hora que você vai falar, opa, agora... Não. E graças a Deus por isso.
Amém? Porque essa é a forma de Deus amar. Falamos dos limites, né? Estabelecer limites entre irmãos, né? De desistir. Mas quando o medo é se entregar, qual é o limite entre a amizade entre um homem e uma mulher, mas sem perder a amizade em si? Medo é fruto de falta de amor, amados. E essa falta é no coração de quem tem o medo. A pergunta, só repetindo para aqueles que não entenderam: qual é o limite? Como deixar claros os limites em uma amizade entre um homem e uma mulher, mas sem perder a amizade em si? Eu quero estabelecer limites, eu quero, mas eu também quero continuar com essa amizade para o resto da minha vida. Meus irmãos, eu vou pedir muito a paciência de vocês comigo. Vou falar de algo do meu coração, da minha experiência. Preciso de paciência com a pergunta. Tá, eu tenho muita dificuldade, eu não estou falando que está errado, tá, queridos? Falando da minha experiência. Eu tenho muita dificuldade com essa coisa de limites. Ok? Porque Deus, Ele está nos pastoreando, nos amando, e Ele derrama sobre nós a mente dEle, e Ele está nos tornando filhos maduros, com princípios. Ok? Ele está se revelando a nós e a gente tem amado Ele. Uma das principais orações minha e da Isabela para nossas filhas é que elas amem a Deus. Eu quero que elas sejam hábeis, sim, na palavra, na história da igreja, enfim. Quero que elas sejam hábeis em muitas coisas, mas elas precisam amar a Deus. Porque eu sei que quando elas estiverem frente a frente com o pecado, o que vai segurar elas é o amor delas para com Deus. Nada mais. Porque o que segura a gente na hora ali da coisa é o amor a Deus. Aí agora, qual é o limite do relacionamento de um homem e de uma mulher? Ou então a gente pode, outros vão aprofundar a pergunta, o que você acha de um relacionamento, talvez, para casamento? A gente não vai entrar nisso, mas é amizade também, né? Começa com amizade. Quantas vezes já ouvi alguém falar assim, eu acho que não é ela, não, ela é muito minha amiga. Pô, você quer o quê? Vamos caçar uma inimiga, né? Vamos lá no Arraial dos Sírios. Mas qual é o limite? Tudo assim, você direto para mim, né? O limite é eu lembrar que eu não sou uma planta. Não é isso? Muito bom. Esse é o limite. Que as pessoas falam assim, é certo beijar, é certo abraçar, é certo, não sei. Eu já fui para o relacionamento, para o casamento, porque também é amizade. Então você vai aplicar de forma melhor para os seus relacionamentos de amigo. Eu posso beijar. Eu falo assim, querido, se você consegue abraçar alguém, beijar essa pessoa, tocar nas costas dela, no ombro dela, ficar conversando horas e não ter um desejo pecaminoso que vai ferir o coração e o seu relacionamento do seu pai, que é seu amor maior, Deus, vai fundo. Comigo não é assim, queridos. Eu não consigo. Eu sou fraco. Faz anos que eu não vejo um filme sozinho. Eu vejo com a minha esposa. Porque eu sou fraco. E Deus me guarda na minha fraqueza. Então, não é uma questão de limites. É uma questão de quanto mais eu conheço o meu Senhor, mais eu me conheço. Estão me entendendo? Não? 1 Tessalonicenses fala sobre defraudação. Defraudação, sabe o que é? É eu me apossar de uma coisa que não é minha, não me pertence. E a gente fica muito encrencado com essa história de beijo, de abraço, babai. Eu não estou dizendo que não devia estar, tá? Mas o fato é que a defraudação muitas das vezes acontece emocionalmente. Já vi entre nós alguns irmãos falaram assim, mas eu fiz tudo certo, por que eu tenho tanto problema no meu casamento? Porque eu pretendi ter uma posse de algo que não me pertencia. Isso é defraudação. Até que se torne sua esposa, seu marido, é só seu irmão e sua irmã. Reaja como tal. Agora, se eu exigir emocionalmente de qualquer pessoa, inclusive dos meus filhos, tá? Se eu exigir deles alguma prioridade em detrimento à vida no corpo, eu estou ensinando para ele o que tem valor. E o meu valor está sendo diferente do de Jesus. Amém. E agora nós vamos para mais uma mais votada. Só um minuto que chegaram nossos assistentes. Muito obrigado.
Obrigada, Steph. Vocês são demais, cara. Uma das mais votadas aqui, nós tivemos 63 votos nessa pergunta. 63, não, 59, perdão, gente. Me sinto sozinho, mesmo estando cercado de pessoas da igreja. O que fazer? E junto com essa pergunta, eu vou jogar uma outra para vocês, que é: vocês já se sentiram sozinhos na caminhada de liderança? E como que vocês lidaram, superaram isso? Essa é a pergunta. Acho que sim, pelo silêncio, né, gente? Eu acho que é uma escolha, né? Eu tenho 4 filhos e são todos diferentes, graças a Deus. Então, eu tenho aqueles que fazem amizade com muita facilidade, tem aqueles que não fazem amizade com facilidade. E o Miguel, ele é mais introspectivo. Cadê o Miguel? E ele foi para um colégio novo esse ano e estava muito revoltado, porque ele falou: não conheço ninguém, não tenho amigo nesse colégio, todo mundo aqui é estranho, dadadá. E a pergunta que a gente fez para ele dentro de casa foi assim: e o que você tem feito para ser conhecido? O que você tem feito para essas pessoas? Qual é o passo que você está dando? Você já perguntou para essas pessoas como elas estão? Como é que está a vida delas familiar? Como é que está em casa? Ou você está esperando que as pessoas venham até vocês? Aí ele falou: estou esperando que as pessoas venham até a mim. E é o que a gente faz. Eu não fico sozinha, eu vou atrás dos meus amigos. Então, eu não tenho uma vida de igreja sem conselho, porque eu sou chata e eu busco ajuda, porque eu sei que eu não consigo sozinha. A gente também tem um de 4, o Mateus. E ele é muito alegre, muito animadinho, muito espiritado. E aí eu levo ele para a escola todo dia de manhã, e teve um dia que a gente chegou muito cedo, chegou 7h05 e ele só entra às 7h30. O que as crianças fazem quando estão antes de alguma coisa que eles têm que fazer? Eles brincam, né? É meio que natural. Só que não tinha ninguém da turma dele. Só tinha crianças mais velhas. E o pequenininho era ele. Então ele ficou assim, na minha perna, assim: pai, eu vou brincar, tá? Eu vou brincar. E aí ele ficou tipo assim, esperando alguém convidar ele, né? Eu falei: Mateus, vai lá e se apresenta. Porque ele chega, né? Ele fala assim: oi, meu nome é Mateus. Que ele é carioca, né? Ele fala. E aí ele estava meio assim: mas eu não conheço eles. Igualzinho a gente. Mudou nada. Só muda que ele fala tudo, né? E aí, o que eu faço agora? Eu falei: vai lá e pede para correr junto. Chega no maiorzinho, tá, dá um tapa nele e sai correndo, que ele venha correndo atrás de você, alguma coisa assim, né? Sabe o que ele fez? Legal. Pá! Deu um tapa na perna do moleque, ele saiu correndo, o moleque veio atrás dele, deu um tapa na cabeça dele, ele foi atrás. Deu certo, resolveu. Legal se fosse assim aqui, né? Tu dá um tapa no cara... Era mais fácil, né? Não são sugestões, tá, pessoal? Sabe qual é o problema? É que a gente não quer plantar nada, mas quer colher. Quão amigo você é? Porque você está cobrando que seja um teu amigo, mas tu é amigo de quem? Para quem? O que você está plantando para colher amizade? Sabe uma curiosidade, Willy? É que 59 pessoas votaram nessa pergunta. Ou seja, se os 59 levantarem a mão, eles podem sair de alguém sem amigos para ser a pessoa com mais amigos daqui desse Ou meio. então acabou a reunião, dá um tapa em alguém e sai correndo. Tem 59 chances de você acertar. Isso vai dar um trabalho pro apoio. Posso falar? A Bíblia fala que Deus faz com que o solitário habite em família, gente. Isso é uma verdade, a gente não pode esquecer disso, né? E é uma promessa. Se apega a isso, né? Mas eu acho que a gente acaba vendo muito a Bíblia, assim, lendo, mas pensando no que o outro deveria fazer a meu respeito. E a Bíblia não tem nada a ver com isso, gente. A Bíblia é a palavra de Deus chegando no seu coração para você agir em obediência diante daquela palavra a qual você foi exposto. Então, depois que a gente se converte, que a gente recebeu a Cristo, a gente não é mais vítima de nada. Esse negócio de ninguém me vê, ninguém fala comigo, ninguém me dá atenção, a gente precisa inverter. Eu preciso dar atenção, eu preciso olhar quem está precisando também. Você tem Cristo, você é pleno, você é completo. Então, assim, a gente precisa passar de vítima para responsável e para obedecermos a palavra de Deus. Tudo que tem de mutualidades, tudo que tem ali na Bíblia é para você fazer em relação ao seu irmão.
Não espera, não cobra, não usa a Bíblia para cobrar o sermão, pelo amor de Deus, gente, faz você. Teve gente que fez, né? Mas, então essa responsabilidade, né? Você é responsável. E para finalizar, se andarmos na luz, temos o quê? Comunhão. Se eu ando na luz, se a verdade está na minha vida, eu vou ter vida em comum. Se eu ando na luz, se a minha vida está exposta, eu tenho vida em comum. Eu queria... Pode? É porque estamos aqui como hosts, mas a palavra também chega para nós sempre, né? E eu me lembrei de um provérbio aqui que me ajudou muito durante muito tempo, que é Provérbios 18:1, que fala: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Você andar só é basicamente você querer só se proteger. E você não ganha nada nisso. Você insurge, e é uma escolha, como eles começaram respondendo isso, né? Insurge contra a própria sabedoria. E na palavra, para nós, a sabedoria é o próprio Senhor, né? Então a gente se insurge contra Ele. A gente não pode ter essa trava entre nós. Era certo. Queridos, preste atenção que eu vou falar para vocês. É uma palavra de Deus para vocês, para muitos aqui. Você não é o que você sente. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Nossa, Deixe isso entrar no seu coração. Você não é a somatória dos seus sentimentos. Pensa nisso. Você é isso aqui, ó. O que a Bíblia diz que você é. A voz de Deus diz que você é. E uma das coisas que a voz de Deus fala que você é corpo de Cristo. Amém. Só que acontece um trem na nossa vida, estou tentando contextualizar nos sotaques, né? Tem mineiro aqui, né? A maioria, um trem na nossa vida, que são sentimentos. E um dos sentimentos que a gente tem é a tristeza. Quando a gente está triste, já ficou triste? Não. Quando a gente está triste, a gente tem uma sensação de solidão. Estamos juntos nisso? Isso é comum, inclusive na Bíblia. Você vê homens de Deus como Elias, que quando estava abatido na caverna, entristecido, uma tristeza profunda, ele se sente sozinho. Mas não quer dizer que ele está só. O que acontece muitas vezes com a gente, que quando a gente começa a se definir pelo que a gente sente, eu fujo do que Deus pensa a respeito de mim. Eu e Isa voltamos agora depois de 8 anos em Moçambique e começamos a nos vincular a uma congregação que o Senhor enviou para a gente estar. Depois de uns 4, 5 meses, meu pastor, que já cuida da gente há bastante tempo, veio conversar comigo. E aí, Deide, como é que você está? E eu consegui abrir o coração com ele, porque eu conheço ele e eu sei que eu não ia machucar ele. Eu falei assim, eu ainda não me sinto parte, mas eu sei que eu sou. Vocês estão entendendo? É lógico que eu sou. Jesus morreu na cruz. Não é isso? Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu fui unido a Ele no batismo. E eu sou corpo de Cristo. É verdade que eu não estou sentindo que eu sou. Eu tenho que ficar negando isso? Não. Mas eu dou ouvido para isso? Também não. Então está tudo certo. Eu fiz o irmão que cuida de mim conhecer o meu estado, mas também ele viu o meu coração. Será que vocês querem viver assim, não? Dá para a gente fazer isso? Eu não estou falando para vocês serem pessoas insensíveis, mas pessoas que não vão ter uma crise de identidade toda vez que fica triste. Amém? Amém. Desculpa, gente, só falar uma palavra para quem se esconde atrás de timidez ou de temperamento, né? Ai, gente, mas meu temperamento, mas não sei o que, eu sou mais assim e tal. Deus já quebrou tudo isso. Tudo isso já foi levado e você pode desfrutar, mesmo sendo uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais tímida, você não precisa andar sozinho, não precisa se esconder atrás disso. Deus já nos deu espírito de ousadia, né? Deus já rompeu tantas coisas no nosso coração, mas eu sei que tem gente que, por ser tímido, por ser introspectivo, por ser assim,
se trava e fica na tendência só de receber. Deus tem repartido coisa com vocês, Deus tem falado com vocês, vocês podem repartir. E a pergunta que vocês fizeram sobre ministério, se a gente já se sentiu sozinho no ministério, já nos sentimos sozinhos. Mas era um sentimento, não era verdade. Nós já nos sentimos sozinhos e por vezes ficamos na expectativa de sermos cuidados, de sermos assim, recebermos, né, dos outros. Não foi bom, foi péssimo, gente. Ficar nessa expectativa é muito ruim. Adoece, a esperança tardia, né, adoece o nosso coração, né? Adiada, a esperança adiada. Então a gente foi atrás dos nossos amigos e eles cuidaram da gente como sempre tiveram a intenção de cuidar. Tem uma história rápida, antiga, de um casal de missionários que ficou muitos e muitos anos pelo mundo, né, fazendo missões, e gastaram a sua vida e voltaram idosos para sua casa, né? E voltando para suas casas, eles voltaram de navio, é antiga essa história, e quando eles chegaram perto do porto, uma recepção daquelas assim de final de Copa do Mundo e fogos e etc e tal, e eles ficaram muito felizes, olharam assim, e quando eles desembarcaram não era para eles, era para um artista que estava chegando também junto no navio, e aquilo indignou o homem do casal, porque o homem normalmente, né, vai se indignar um pouco mais, né, e voltaram para sua casa, não tinha recepção em casa, não tinha nada, não tinham amigos, ninguém foi lá buscar eles, e aquilo indignou o coração daquele ancião, e a mulher chegou em casa, fez o almoço e foi lavar a louça. E aí o homem se indignou e falou: como que você não está indignada, né? Nós chegamos em casa e não temos honra, não temos nada. E ela para de lavar a louça e fala: nós não chegamos em casa ainda. Amém. Amém. Perdoem as lágrimas. Aqui Desculpa, a gente faz ao vivo. eu tô empolgado com esse assunto de tristeza. Eu sou normal, viu, gente? Ou não. Às vezes a gente papa muita mosca. Vocês falam isso, não? Perde as oportunidades. E a gente esquece que Jesus, Ele reina sobre todas as coisas. Você imaginou que segurança? Que segurança. Você pode falar: Jesus reina sobre tudo. Tudo está sob o domínio dele, inclusive a tristeza. Ele reina sobre a tristeza. Foi Deus que colocou a tristeza no nosso coração como sentimento. Ele que criou isso. Você já pensou que horrível que ia ser a gente viver no mundo que a gente vive sem tristeza? Você ia ser uma pessoa esquizofrênica. E muitas vezes a tristeza que a gente sente no corpo de Cristo, a gente lida mal com ela se não tiver o reino de Deus. Muitas vezes, não sempre, se não tiver o reino de Deus, eu não consigo entender o propósito daquela tristeza. E eu digo para vocês que a maioria das vezes que eu sinto uma tristeza, que dói meu coração, que eu vejo algo na congregação, é Deus querendo mexer comigo para Ele agir naquela situação. Mas não, se eu individualizo aquela tristeza, isso morre em mim e me mata, me tira do corpo. Exemplo prático. Deus me deu um coração pastoral. Tem uma coisa que me dói muito, é ver alguém sozinho. Eu vejo aquilo, a pessoa sozinha, e aquilo me dói. Quando me dói, eu tenho duas opções. Eu vou criticar o porquê eles estão sozinhos, ou eu vou entender, é o coração que Deus me deu e por isso está doendo, então eu vou. Amém. Por isso que eu sou a resposta da oração. Isabela tem uma graça para socorro. A gente está andando no shopping e eu só quero descansar a cabeça, que é difícil já no shopping, né? Mas eu estou andando no shopping e deu lá, e de repente ela fala: você viu aquela pessoa chorando? Eu: que pessoa chorando, gente? Estamos no shopping. E aí tem uma pessoa lá na casquinha atrás do McDonald's chorando. Ela: vamos lá falar com ela. Eu: vamos. Você não fica empolgado com a tristeza? Eu fico triste. Mas vou. Aí se empolga, né? Porque eu não sou Fica o que eu triste, sinto, né? se empolga. Mas vou. Vocês estão entendendo, não? Às vezes a pessoa é enfermeira.
Aí a pessoa fala assim, poxa, a gente precisa montar um grupo de socorro e tal. Aí ninguém se move para mexer com aquilo. Aí ela fala, nossa, povo desanimado. Mas foi um encargo que Deus botou em você, louvado seja o Senhor, e vai doer. Amém. Amém? Só uma frase, tá, manos? Não querer angústias, aflições e tristezas nessas relações aqui é não discernir o corpo. Nos nossos dias, nós não temos a graça que os irmãos do primeiro século tinham, de padecer angústias e mortes por causa do Senhor. Achar que essa relação aqui não vai ter tristeza, aflição, angústia, é não discernir o corpo de Cristo. Amém. Eu gosto desse assunto também. Fiquei reflexiva. Vamos lá. A última pergunta, para a gente já partir para os seminários depois. Não fiquem tristes. Depois a gente faz uma roda com eles ali no canto, eles vão responder todo mundo em fila, né? Mas daqui a 2 anos tem mais, né, Rai? Aê! Isso. Cadê a animação? Só 2 gente? anos. Vai ter uma tendinha no campo ali no canto, a tenda do pai da ID. Eu queria incentivar os irmãos que têm assuntos aí que de repente não foram respondidos, né? Esses irmãos e outros podem, que seja uma conversa do almoço, né? Que seja uma conversa aí de um cafezinho. Hoje à noite tem um vinhozinho aí para quem trouxe. Ah, não, vinho não, né? Vinho não, porque Que jovens, isso? né? Brincadeira. Perdeu a linha aqui, gente. Retiro Brincadeira. errado, desculpa. Ele não ouviu no ponto, gente. É que é 17 mais, né? Então tem 17. Perdeu o ponto. Vamos lá. E a última pergunta Corta é: aí, por favor, na edição, por favor, aí, equipe. Tá bom? Obrigado. como aprofundar minhas amizades? Como sair da superficialidade? Para fechar. Eu vou dar para vocês o conselho que eu recebi e que eu dei. Ou seja, eu vou consolar com a consolação que eu fui consolado. Muda o endereço, vai para o lado de quem você quer e tem uma vida em comum. Por mais de 10 anos, eu morei numa rua que tinha 8 famílias de discípulos. Nós não planejamos isso. Mas todas as semanas tinha uma mesa posta na rua, onde se servia pão, café, queijo. Os vizinhos, os ímpios, os mendigos, as prostitutas, os travestis do bairro sentavam na mesa conosco. Em todos esses lugares, nós nunca tivemos uma discussão política de quem estava certo ou errado. Mas a presença do Senhor era a marca daquela rua. Amém. Irmãos que se reuniam em outras congregações se mudaram para lá para ser cuidados por aquela vivência. Então, não existe nada de eterno que seja construído sem sacrifício. Se você quer relacionamento, levanta da cadeira e vai ter, velho. Provavelmente, a raiz do seu pecado que está impedindo de você aprofundar os seus relacionamentos é a ausência de contentamento. Porque para pensar nisso. Você não está satisfeito com algo que Deus te deu. Então você não está contente. Então foca nisso, nesse arrependimento. Fala, Deus, me faz uma pessoa contente, me dá olhos para ver. Para de escolher amigos. Agradeça a Deus os amigos que você tem. E vai se relacionar com eles, queridos. Vai comer 1 quilo de sal junto. Meu avô falava isso, né? Para você ter... Usa o critério de Jesus, escolha os piores. Amém, é isso mesmo, isso mesmo. Na boa. Ele manja do assunto. Não, na boa. É um assunto que eu já perdi muito tempo pensando. Jesus escolheu os cabras mais improváveis, mais toscos, iletrado. O cara pega o estudioso, né, o zelote junto com o cobrador de impostos, pescador sem noção, uns garoto novo. Aquilo era Ainda receita, botou um traidor no meio. Receita para fracasso, irmão. Se ele deixasse os 12 sozinhos sem ele, ia sair uma pancadaria, irmão. Tiro, pancada e bomba, pensa. E aí ele faz esse grupo ser agente da transformação, uma loucura, uma revolução de amor com os improváveis. Pode ir, tem 2 minutos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão.
Se andarmos na luz, temos vida em comum. A gente precisa parar de posar. A gente precisa parar de usar máscara. Precisa parar de querer que as pessoas achem que a gente é sensacional. Eu preciso ter relacionamentos verdadeiros. Para ter relacionamentos verdadeiros, eu preciso expor a verdade. E isso é uma escolha. Ninguém vai fazer isso por você. E você não precisa esperar que ninguém faça. Abre a tua vida que vão abrir a dela também. É um caminho. Sincero quer dizer sem cera. Cera era o que era usado para fazer uma maquiagem no vaso de porcelana. Quando ele quebrava, se fazia uma massinha de cera para proteger uma marca. Vamos deixar a nossa feiura exposta? Vamos ser verdadeiros. E acho que a gente às vezes fala assim, eu falo com fulano todo dia, mas vai ver, é só videozinho no Instagram engraçado só para rir. Eu falo isso que a gente faz isso também, gente. Eu envio vários. É só bobeira. É só bobeira. Vai ver, é só amizade sendo construída na areia. É uma coisa que vai passar, só que não edifica. Faz parte, exatamente, faz parte. A gente faz, mas não é só isso. Já perguntou para um amigo seu como que ele está de verdade, né? Parar para ouvir, gente. Gasta tempo ouvindo. Abre, né? Como a Lu falou, abre seu coração. Coloca lá um pedido de oração, coloca um desafio, né? Fala uma coisa que Deus está compartilhando no seu coração. Vai buscar algo de Deus, né? Para compartilhar. Mas acho que as nossas amizades hoje é o tempo inteiro, né? É muito superficial no Instagram, WhatsApp, essas coisas. Finalzinho, vou aproveitar para começar a abrir meu coração, tá? Aguenta aí. 10 segundos para a abertura do coração. Não consigo. Vai ser uma sutura. Não, Seu eu rebelde. vou travar, gente. Rebelde. Pode continuar. Sem pressão, Deide. Queridos, a gente tem que parar e se arrepender dessa coisa de tentar achar o amigo perfeito. Não existe amigo perfeito. Só Jesus. Tá? Mais que perfeito ele. Mas aqui entre nós, você não vai ter amigo perfeito. Combinado? A gente tem que eliminar o fator surpresa. Quando fala, nossa, você é assim, isso é ruim. E a gente tem que render o nosso coração, queridos, de quando nós adentramos os nossos relacionamentos, as nossas convivências, que a gente vai estar junto, nós precisamos colocar um fim nas nossas defesas. A gente precisa tomar uma decisão de que eu vou encontrar as pequenas coisas que o meu irmão tem uma graça de Deus, e eu vou ser um cooperador para exaltar aquilo. Só que às vezes a gente é tão machucado com um conceito tão errado, que o cara entra num relacionamento, assim, no grupo caseiro, eu consigo ver no olho do cara que o cara está perguntando, quem que eu vou zoar? Quem que eu vou exaltar o erro dele? Quem que eu vou pegar a falha dele e eu vou mostrar, expor? E chama isso de amizade. E é um bando de gente que fica junto tentando se defender das suas carências e cria um ambiente hostil. Essa é a palavra, é um ambiente hostil. Nós precisamos nos arrepender disso. É um ambiente hostil. Eu preciso achar aquela coisinha que o meu amigo é bom naquilo, discernir o corpo, falar, poxa, isso daí é a graça dele. E quando eu encontro ele, eu encorajo ele, eu conduzo ele a aperfeiçoar aquilo, num processo de morte. Tem amigo meu, que quando eu vou na casa dele, eu falo assim, rapaz, hoje eu vou rir. Eu vou rir, cara. Inclusive, eu tenho essa característica mais introspectiva, mais triste. Eu preciso de gente. Eu casei com isso, porque isso é um remédio na minha vida. Glória a Deus. Eu preciso de gente alegre do meu lado. E ele é o freio da minha vida, graças a Deus. Tem essa. O amor é lindo. Mas aí quando eu vou conversar, eu sei que se eu for conversar sobre Bíblia com essa pessoa, a coisa não vai andar. Mas eu não vou ficar tentando extrair uma coisa dele e sair decepcionado, porque Deus deu uma graça de alegria para ele, louvado seja o Senhor, Senhor, obrigado por esse cara na minha vida. Mas às vezes eu vou na casa de outra pessoa, que eu sei que a única parte que vai ser tocada no meu corpo é meu cérebro, o resto eu vou ficar assim. E louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vocês estão entendendo, não?
E eu vou até essas casas para servi-los. Não tem amigo perfeito, queridos, para com isso. A gente precisa se arrepender. Em nome de Jesus. Perder a mentalidade de cliente também, né? A gente tem uma mentalidade de cliente. Inclusive, a gente precisa nas congregações de um departamento, um SAC, serviço de atendimento ao cliente, porque é muita demanda, gente. O cara não me dá. Você é servo, querido, você não é cliente. Você chega para servir, você chega para entregar alguma coisa e não para exigir, para cobrar, tá? Fica a dica, tá? Uma dica que eu dou também a todos que querem uma amizade mais profunda é vá trabalhar em algo. Vai fazer algo, você vai encontrar outras pessoas lá. Eu mesmo, quando entrei aqui no Talk Show No Name, não era tão amigo da Rai, mas né, com o tempo a gente desenvolveu uma grande amizade, sabe, que é espetacular, que é a Rai. Bom, muito obrigado, uma salva de palmas para os nossos convidados especiais. Essa iniciativa do Grupo ISN. Igreja Sem Nome. Foi feita sob medida para vocês, com interação. E agora eu quero pedir para vocês, pode rodar a vinheta quando eu acabar de falar, que homens irão permanecer aqui, ok? E mulheres irão se destinar à Maranata. Amém? Se Vocês conhecem a Maranata? sabe, A Maranata é a igrejinha ar-condicionado, está funcionando lá, vocês vão gostar. se você não sabe A onde é gente a chama de Maranata, né? Porque é muito é parecido. só seguir a mulherada. Isso. Elas estarão depois indo pra lá. depois do refeitório, depois do local de servir comida, Em tem frente um aos bebedouro containers. e aí tem a igrejinha Maranata. E vamos direto, sem pausas. Amém? Amém. Amém? Eu posso ouvir um amém? Roda a vinheta.